Olá, bom dia. Estamos aqui, como todas as manhãs, para conversar sobre como simplificar a escrita. E hoje a gente vai... O assunto de hoje é bacana porque ele foi trazido por meio daquela caixinha de perguntas que às vezes eu coloco lá nos stories, depois que eu coloco o tema, né? Eu coloco o tema de um dia e a pergunta para vocês sugerirem temas para o dia seguinte, quando eu me lembro de pôr as caixinhas de pergunta, porque é muita coisa nova para lembrar aqui, né? Esperando vocês chegarem, vou pegar aqui meu livro, que eu tenho uma citação para fazer ao final da nossa live, apesar de eu não estar em casa, aqui tem alguns livros, porque sempre que eu estou num lugar, eu visito sebos e livrarias e não resisto, né? Então, eu tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, essa cidade super bacana, muito quente, cheia de pássaros, e uma das mais arborizadas do Brasil. E tem uns sebos bem bacanas e também uma livraria aqui num shopping muito legal, com um acervo de literatura contemporânea assim brasileira surpreendente. Então, essa também é uma dica aí para quem quer escrever, esteja você onde estiver no mundo, vá a sebos e livrarias. Livrarias é muito legal sempre, né? Tem lugares nos quais as livrarias são pontos turísticos. Portugal tem muito disso também. Mas sebos são muito legais, porque a gente acha coisas que em outros lugares a gente não acha, né? Tem a história um pouco daquela cidade ali, dos livros lidos e tudo mais, nos sebos. Enfim, saindo do assunto, dando dicas de turismo, eu vou começar. Ainda vocês não estão por aqui, mas tudo bem. Tudo bem não, venham, né? Venham. Então, o assunto de hoje é bastante recorrente, assim, para quem quer escrever, nas aulas e nas conversas que eu tenho sobre texto escrito. E a de hoje é legal porque veio por meio de uma... acabei de falar isso, né? Tô me repetindo, mas enfim, veio por meio de vocês, né? E aí, a pergunta, na verdade, como me foi colocada, tinha já embutida nela duas questões. Então, a pergunta era a seguinte: como é que eu sei, como é que eu... o que eu faço, qual que é a questão para eu saber qual tipo de narrativa, qual o gênero que eu escolho quando eu vou escrever. Essa é uma das coisas que estava na questão. E a segunda na verdade, ela dizia como é que eu sei o gênero que eu escolho quando para eu poder escrever um livro. E aí, então, a meu ver, tem duas questões. Por quê? Porque a partir do momento em que eu digo qual gênero que eu escolho, ela colocou como narrativa, né? Mas, na verdade, qual seria, eu acho que ela quis dizer, na verdade, qual o gênero, né? Qual é a forma de narrativa, qual é o gênero que eu escolho como é que eu sei como fazer isso para escrever um livro que eu quero. E aí, na verdade, são duas questões, por quê? Bom, uma é do gênero no qual eu já vou entrar, e a outra é a questão de escrever um livro, né? Isso é muito comum também quando a gente começa a escrever, né? Muitas pessoas me falam sobre isso, eu quero escrever um livro. E aí a grande questão que tem aí embutida, que as duas coisas têm muito a ver, você quer escrever um livro ou você quer escrever uma história, né? Ou, dentro, de novo, a gente fala aqui sobre todos os gêneros e tipos de texto escrito. Então, na verdade, quando eu estou falando história, lembro que tem outras lives aqui nas quais eu falo sobre a questão de que mesmo um texto técnico, ele tem narrativa, né? Então, mesmo um texto técnico, ele conta uma história, né? Então, quando eu estou falando de contar história, mesmo que seja um texto acadêmico, mesmo que seja um relatório de algum trabalho de uma empresa, na empresa na qual você trabalha, tudo isso a meu ver, a gente trata aqui como história, né? Então, na verdade, você quer escrever um livro ou quer escrever uma história? É mais ou menos assim, fazendo uma analogia meio óbvia, lembrando que aqui a gente trabalha bastante com as questões óbvias, ou seja, com as questões familiares, né? Transformando e simplificando a escrita. Então, você quer escrever um livro
É a mesma coisa que dizer assim, eu quero começar a andar, correr, porque eu quero ir para as Olimpíadas. Ok, eu acho super válido você querer ir para as Olimpíadas, e se a gente não quer, não tem um... E aí vem a querida autoajuda, né, para dizer que a gente tem que ter esses grandes objetivos, né, aquela coisa, sonhe globalmente, haja localmente, sabe aquelas coisas? Então, tudo bem você querer escrever um livro, eu acho super legal, você querer lançar um livro, né? Mas você tem que, entre aspas, porque graças a Deus as coisas não são exatas por aqui, mas você quer escrever uma história ou quer publicar um livro, né? Essa é a grande questão. Você pode querer publicar um livro, e acho super legal. Eu amo publicar livro, eu brinco às vezes, eu falo assim, eu só escrevo para publicar. E isso quando a pessoa me pergunta, né? Qual é o tipo de gênero que é, como é que eu sei o gênero melhor para escrever esse livro que eu quero publicar? É um pouco isso, né? Que ela tá pondo o carro na frente dos bois, né? A gente vai escrever uma história e, como decorrência, às vezes isso pode virar um livro ou não, né? Tem também vários vídeos nos quais eu falo sobre isso, né? Da pessoa querer da pessoa ir publicar, querer publicar, mas ao mesmo tempo não saber, não querer escrever, não querer passar pelo caminho aí árduo da escrita daquela história. Então, por que eu estou falando isso se o tema da live é a questão do gênero? Porque as duas coisas estão muito unidas, né? Quando eu me proponho a escrever uma história, eu tenho que pensar na história. Eu tenho que dar, digamos, o protagonismo, ele vai sair de mim e vai para a história. Pode parecer até meio estranho, no fundo né? Mas o protagonismo é da história. Todas as perguntas que eu tenho que fazer, na verdade, não é nem para mim, nem para você mesmo, né? É para a história. Agora, quando eu tenho como foco lançar um livro, eu tô tirando o foco. Oi, Lourenço. Que bom que você veio. Até agora não veio ninguém. Eu tô tirando o protagonismo da história e pondo o protagonismo em mim. Ou em mim, Paula, né? Ou em mim, que estou escrevendo aquela história. Então, na verdade, essa pergunta você tem que fazer para a própria história que você vai contar. Mas a partir do momento que você quer publicar um livro, você não está com foco na sua história, você está com foco para além dela, né? Então, o primeiro que eu sugeriria, né, nessa pergunta que veio, qual o melhor gênero para eu escrever uma história, na verdade, oi, Richard, você tem que, para escrever uma história, não, para escrever um livro, né, é você sair da ideia do livro e ir para a ideia da história, né? Se foca no fato de que você tem uma história para contar, né? E se você não tem uma história para contar, tenha, né? Porque se você vai escrever, e aqui de novo eu retomo, né? Pode ser um texto literário, pode ser um texto técnico, pode ser um texto acadêmico, todos eles carregam em si uma narrativa, portanto, uma história, né? Então, o foco é na história, não é na sua vontade de fazer um livro. Porque aquilo pode virar um livro, ou não. Ele pode virar um post de Facebook, ele pode virar algo que você guarda para mostrar para sua família, ele pode virar um monte de coisas diferentes, não necessariamente um livro, e pode até mesmo virar um livro, né? Então, quando veio essa pergunta para mim, qual é o melhor gênero, qual é o melhor tipo de narrativa como é que eu sei qual é o melhor tipo de narrativa para escrever um livro, eu junto as duas coisas. A dúvida, muitas vezes, que as pessoas, o que eu já tive, é essa um pouco, né? Eu não sei, primeiro, qual a história que eu quero contar, mas eu quero que ela vire um livro. Aí eu já ponho um peso tão grande dentro daquilo, porque daí eu já começo a pensar em outras coisas. Aí, como é que eu chego na editora? Como é que eu vou publicar? Eu não conheço ninguém. Eu vou perguntar como é que eu faço. E cadê a história? Né? Quando você já chegar na editora, vamos supor, o que você vai mostrar para eles? Né? Então, eu acho que tem que dar um passo atrás e pensar sempre na prerrogativa da história. É ela que vai te levar, no fundo, ao próprio gênero. A pergunta não é para mim, não é para você, não é para o editor, é esse passo atrás. E muitas vezes, quando a gente vai escrever, principalmente quando as pessoas começam a escrever, essa dorzinha que dá, né? Porque você tem que pôr a prerrogativa para fora de você, né? Você tem que deixar fluir, para usar um termo aqui, né? Você tem que deixar fluir, você tem que pôr o seu olhar, você tem que pôr a sua questão, as suas questões na história. Ela vai te encaminhar e você acreditar também que ela vai te levar a esse gênero que você tá tanto querendo saber, né? É claro, assim, que quando a gente vai escrever alguma coisa, tipo, sei lá, eu vou escrever minha dissertação de mestrado. Bom, eu já sei qual vai ser o gênero, né? Se eu tenho que escrever um relatório, mas assim, que jeito que essa narrativa vai se dar, né? Ela vai ser uma
uma linguagem eminentemente técnica, ela vai ser uma linguagem que eu vou poder trabalhar, digamos, dar uma maciada nessa questão. E na questão literária se coloca muito mais, né? Porque a gente fica em dúvida. Bom, isso dá uma peça, isso é uma poesia, isso aqui é um conto depois eu transformo num romance. O que que é, né? O que que é isso daqui que eu tenho para contar? E aí o que eu tenho para dizer é: confie na sua história, confie na sua narrativa, confie também no seu, oi, tio. Confie também no seu, digamos, na sua intuição, né? Mas antes de tudo, confie de que a história te leva para o caminho dela mesma, né? A história vai te contando, ela vai te narrando aquilo que ela vai necessitar, né? Isso é um pouco. Eu tenho uma história bacana sobre isso, que foi quando eu tive filho, né? Que daquele desespero, meu Deus, essa coisa tão pequena, como é que eu vou saber o que fazer com isso? Naquele desespero, minha irmã, que já tinha tido filho há um ano, ela falou pra mim: olha, eu vou te dizer, a hora que ele chorar de fome, você vai saber. A hora que ele chorar de frio, você vai saber. A hora, você vai saber. Eu falei: mas como que eu vou saber? É choro. Ela falou: não sei te dizer como, mas você vai saber. Ou seja, confie no seu instinto, né? Porque, apesar de tudo ser choro, eles têm pequenas gradações, diferenças que com o tempo você vai saber. E principalmente com o convívio, né? E minha avó também, ela me dizia assim: você, quando estiver dormindo, seu filho, você entra lá e olha como ele dorme. Você olha como ele respira, você olha como ele se vira. E aí você vai saber quando alguma coisa estiver fora do normal. E é um pouco isso, né? Essa analogia, assim, materna, mas é porque tem a ver, né? Confie no seu instinto e, principalmente, confie na sua história. Agora, para isso, você tem que ter uma história, né? E para ter uma história, você tem que ter o foco nela e não fora dela, naquilo que, porventura, pode vir, sabe? Assim, eu quero escrever, mas eu quero ganhar um prêmio Jabuti, sabe? Eu quero escrever, mas eu quero ir pra Flip, pra feira, né? Pra Feira Literária Internacional de Paraty. Eu quero escrever, mas eu quero ter muitos amigos quero ser convidada para jantar, né? Então, assim, tá errado. E aí eu não gosto aqui muito de falar certo e errado, porque, enfim, né? Tudo tem muitas possibilidades dentro preto, branco, cinzas, muito cinzas. Mas isso aqui vai deixar você fora do foco. Então, quando eu falo assim, pergunta para a história, às vezes pode parecer retórica, né? Aí parece que a história vai me dizer, ela vai. Por incrível que pareça, a hora que você tiver ali indo na labuta com aquele material, ele vai te dar o caminho. E aí você vai saber escrevendo. E aí vem o famoso verbo que a gente usa muito aqui, que é aquele verbinho que às vezes dá um pouco de aflição, que chama reescrever, né? Então, principalmente na reescrita, que você vai entender um pouco o que é aquilo. E não adianta, mesmo que a gente, no teatro, tem um termo que chama canovaccio, né? Que é a forma de você organizar aquele material antes de escrever, como se fosse a escaleta, né? Ai, meu Deus, saiu do roteiro cinematográfico. Você tem essas possibilidades de organizar o texto antes de ir para ele, mas não importa. Organizando, não organizando, pensando antes ou não, é na labuta do fazer, de se desdobrar sobre esse texto, sobre essa história, que ele vai te mostrando o próprio caminho. E às vezes você pensa, eu vou escrever um conto, vira um romance. Isso é uma boa, né? Porque normalmente é o oposto, né? Você está escrevendo um romance, aquilo vira poucas linhas, né? Às vezes também às vezes você escreve uma poesia, aquilo fica na sua cabeça. Fica na sua cabeça. E você fala, tem alguma coisa ali. Aí você pinça uma estrofe e aquilo vai virar um conto. Acontece. Quando a gente está começando a escrever, pensando na escrita literária, a gente não tem muita segurança de que isso acontece, mas realmente acontece, né? Às vezes tem um personagem que você coloca numa história, passa um tempo, você se lembra dele e pensa, putz, né? E aí você vai escrever outra história daquele personagem, e é aquela história que vai vingar, digamos, né? E não aquela primeira que você tinha escrito. Então, eu acho que a questão do gênero, ele é menos afetivo, ou menos, digamos, por incrível que pareça, é importante quando você vai começar a escrever. Apesar de quando a gente vai escrever, isso dá muito pano pra manga, né? A gente pensa muito nisso, meu Deus, mas como é que eu faço? E aí, a dica que eu tenho que dar pra vocês é faça. Pegue essa ideia inicial, durma com ela, literalmente, né? Embaixo do travesseiro. Trabalhe com ela, pense nela, leve ela para dormir na hora que você estiver tomando banho, entendeu? Labute com essa ideia e leve ela com você. E principalmente coloque em movimento. A hora em que aquela ideia inicial for
colocado em movimento, isso vai virar algo, né? Isso vai começar a se encaminhar para uma história. Ou às vezes não. Aí você vai dizer, putz, era uma boa ideia, mas isso aqui é quase só um título, sabe assim? Virou um título. E aí, sei lá. Aí às vezes aquela ideia, depois de anos, depois de meses, depois de tempos, você retoma. E às vezes ela some. E daquilo deriva. Eu entrevistei a Andrea Del Fuego, que é uma romancista bem bacana, né? Brasileira, uma das mais premiadas aí, né? Da literatura contemporânea. E ela estava me dizendo que de um livro que ela estava, sei lá, acho que há 4 anos escrevendo, porque a Andrea tem essa paciência, né? No trato com o material ali. Em 4 anos já publiquei 4 livros, mas nenhum ganhou o prêmio Camões como dela. É bobagem isso que eu tô falando, tá, gente? É brincadeira. Cada um tem um jeito, cada um tem uma trajetória, tá? Ela falou assim pra mim, eu tô escrevendo um livro há 4 anos. Aí eu tava lá dizendo, tem alguma coisa errada com esse livro, a voz desse personagem, né? Aí ela falou assim, eu entendi que o narrador tava errado. Que o personagem principal, na verdade, não era a mãe, era o filho. E aí, então, ela inverteu toda a dinâmica do livro, não só inverteu a dinâmica do livro, como ela passou a escrever um outro livro que derivou daqueles 4 anos que ela estava escrevendo aquele livro que ela achava. Ela dizia que a voz estava falsa, né? Porque ela não conseguia, na verdade, desenvolver a voz. Eu acho que era o contrário, ela queria desenvolver a voz do cara, e aí ela viu que, na verdade, ela conseguiria desenvolver melhor a voz da mãe. E daí ela pegou, enfim, é uma das coisas. Quando eu lançar o livro da Andréia, a gente vê se é o filho ou se é a mãe. Mas aí ela fala que... E aí ela subverteu toda a dinâmica, né? Ela achou que o livro ia se passar num país, não sei o que, daí ela viu que não, que na verdade o livro ia se passar aqui e o que era narrador virou personagem principal, o que era personagem secundário virou personagem principal e vice-versa. Então o que aconteceu? Ela precisou desses anos para ela botando em cima daquela ideia para ver que na verdade ela precisava inverter as dinâmicas, né? E passar a escrever com a voz do outro personagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Ela se deixou levar pela história, de um jeito que acho que só a Andrea consegue com tanto tempo, né? Mas ela se deixou trabalhar, né? Vivenciar aquele material durante muito tempo para entender que história era aquela. Então, ela não ficou preocupada com o gênero. Ai, meu Deus, qual o gênero? Isso aqui vai ser um conto, isso aqui vai ser um romance. Ela se pôs no trato com o material. No fundo, continuou sendo um romance, e é o gênero que ela mais gosta de escrever, mas, porém, no trato com o material ela viu que estava errada assim, né? Que não era exatamente a voz do personagem a que ela conseguiria desenvolver a contento. Então, a gente tem que se pôr em campo, né? E começar a escrever. E aí a gente vai ter sempre, juro, é muito parecido com o que acontece quando a gente faz um trabalho acadêmico, né? A gente tem uma tese, né? A gente tem uma hipótese quando se trata de uma dissertação, e mesmo a tese de doutorado, na área de humanas, pelo menos, você não tem exatamente a noção exata é boa, né? Tem exatamente a noção de qual é a sua tese. Ela vai vir no trato com aquele material. É muito louco, dá muita aflição. E normalmente, quando tá chegando o prazo, é que você fala, uau, é isso aqui, né? Essa visão que eu tenho desse emaranhado de milhares de palavras e de livros e de material que eu tenho na mão, né? Acontece isso também quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa em geral, né? Mesmo de relatório, de um trabalho de muito tempo dentro de uma empresa, enfim. Então, é isso, né? A gente vai ter esse insight no trato com o material. E daí a gente vai... É esse material que vai nos dar o caminho. Ele não vai estar fora, isso que é muito aflitivo pra gente quando a gente vai escrever, porque a gente tem a mania de direcionar, dirigir e querer saber das coisas todas com antecedência. É claro, né, gente? Eu tô, digamos assim, exagerando num certo sentido, mas não também, né? Porque a gente tem que... perguntar as coisas, juro. Pode parecer besteira, pode parecer loucura isso que eu tô dizendo, mas a gente tem que perguntar as coisas para a história. Ela é soberana, né? Para os personagens, para a narrativa. Peraí, isso daqui é por aqui mesmo, né? É por aqui que vai esse personagem? Esse personagem quer conversar com esse outro?
Essa história aqui que eu estou pesquisando é por aqui mesmo, né? Será que tem a ver esse livro que eu li aqui com esse outro? Será que encaixa, né, essa minha tese inicial para minha pesquisa aqui de doutorado? Será que aquela ideia... Aí o que acontece no meio do percurso? Aconteceu comigo na minha tese de doutorado. Eu ganhei um material inédito maravilhoso de um dos personagens, né, que eu estava entrevistando. Ele tinha um material inédito. Enfim, eu tenho que ilustrar, né, para poder ficar mais claro. Eu estava pesquisando a trajetória do Augusto Boal como professor de dramaturgia, e aí no percurso eu fui entrevistar o Lauro César Muniz, que é um dramaturgo e novelista, enfim, né, um cara que está aí há muitos anos. E aí ele falou para mim: você se interessa por isso? Eu tenho as anotações aqui da aula do Boal, da EAD. Você quer? Eu falei: olha, que eu acho que eu quero, hein? E aí ele me deu. E aí foi, digamos, uma maravilha, ao mesmo tempo um super pepino, porque estava 1 ano e meio para entregar o meu doutorado. Eu tive que refazer tudo com aquele material maravilhoso que eu tinha em mãos. E a tese se deu ali, porque aquele material me deu um caminho, né? E esse livro, meu doutorado virou livro, está editado pela editora Desconcertos, para quem tem interesse nesse assunto. E aí, ali, eu refiz todo o caminho. Ou seja, eu tinha uma tese, eu tinha uma hipótese, eu tinha uma direção, eu fui. Aí tinha aquelas pessoas com as quais eu deveria conversar, dentro daquela hipótese primeira. Veio uma surpresa no meio do caminho. E aí eu redirecionei todo o caminho. Aí eu tive que ler todo aquele material, repensar, pegar aquele material, ver com o que eu tinha e perguntar para aquele material. E aí a ansiedade era tanto desespero. Por isso que as teses e as dissertações têm orientador, né? Porque a gente fica muito perdido. E o trabalho, por exemplo, literário, deveria ter orientador também, né? Porque haja, né? Quando a gente às vezes está no meio de um vendaval, né? Assim, sem saber que direção tomar. E o que a gente tem que fazer? Pergunta para o material. Só que para isso tem que ter o quê? Calma. E respeito e crença e fé que o material vai te dizer qual é a forma que ele vai ter. E daí a gente volta para uma palavrinha que eu uso bastante aqui, que é a questão da filosofia dialética, que é o quê? Que é o fato de que forma e conteúdo, eles estão relacionados, não tem jeito, né? Não dá pra gente pegar um material escrito, separar a forma do conteúdo. Isso aqui é a forma, isso daqui é o conteúdo. Claro, a gente pode fazer análises diferentes, né? Eu vou analisar a forma, eu vou analisar o conteúdo, mas uma está diretamente relacionada à outra. Elas são uma só e a mesma coisa. Não são a mesma coisa, né? Elas estão relacionadas de modo que uma é praticamente a outra, né? Peraí, mas se eu pegasse esse conteúdo e fizesse uma outra forma, seria outro texto, não seria esse, né? Se modificaria muito. Então, aquele conteúdo, a gente tende muito a olhar para os textos escritos mais pelo conteúdo do que pela forma, né? A gente não se atém muito à questão da forma, porque é algo que soa mais, digamos, abstrato. É algo que, para quem não está acostumado a fazer análise de texto escrito, sai muito da nossa mão, né? E aí, quando a gente vai escrever, vem esse desespero. Mas qual é a forma, né? Porque a gente está sempre preocupado com o conteúdo. Principalmente quando o texto mesmo quando ele é literário, né? Mas principalmente quando é um texto mais técnico, a gente tem muito desespero, porque tá lá aquele mundo de conteúdo, como é que eu vou dar forma para esse material? E aí é um pouco essa crença, né? Que a minha avó e minha irmã me disseram, eu fiz uma analogia aqui inicial com a questão da maternidade, né? Confie no seu instinto que você vai saber qual é o choro do seu filho, né? Olhe bastante para o seu filho, tenha uma convivência com ele muito intensa. Olhe ele dormindo, olhe quando ele acorda, de que jeito que ele acorda, de que jeito que ele vai dormir, como é que ele passa os dias, olha o jeito, olha... E aí, com essa convivência diária, você vai entender, né, como é que essa forma de choro, de dormir e tal, qual é o conteúdo que ela carrega. É uma analogia um pouco esdrúxula, mas eu acho que tem bastante a ver, porque é isso, quanto mais você tiver uma vivência com esse material, quanto mais você se debruçar sobre ele, quanto mais você trabalhar de maneira intensa com esse material, melhor você vai saber. Ele, na verdade, vai te levar, digamos assim, para o caminho. Eu lembrei agora dessa música, para o caminho do bem, né? Para o caminho, para a forma que ele tem, porque as duas coisas são intrínsecas, né? Não tem como você desenvolver um conteúdo sem forma e vice-versa. Então,
o que eu tenho para dizer sobre isso. Ai, meu Deus, né? E essa é uma máxima aí, é uma dúvida muito recorrente. E aí essa pergunta que veio para mim, que carrega essas duas questões, né? Como é que eu sei, como é que eu desenvolvo a melhor forma de narrativa, o melhor gênero para escrever um livro? Não quero escrever um livro, brincadeira, mas ao mesmo tempo verdade. Queira contar uma história, né? A história, ela vai ser seu timão aí, ela vai ser o seu timão. Timão, eu pensei por causa daquela coisa do navio, né? Não sei porque que veio essa palavra na minha cabeça, mas enfim, ela vai ser a sua bússola, melhor, a sua bússola nesse caminho árduo da escrita. Eu trouxe uma citação de um livro que eu tô lendo, que eu comprei ontem aqui, que eu fui na livraria, vi, depois eu achei caro, voltei, falei, não, eu preciso comprar, porque depois a gente não acha mais, esquece, que chama Elegia do Irmão, do João Anzanello Carrascosa, tá ao contrário, porque é selfie, mas olha que bonito esse livro. Ele é da Alfaguara, que aliás é uma editora que lança livros muito lindos. E tem uma poesia aqui, esse aqui é um autor brasileiro contemporâneo bastante interessante, e ele faz aqui uma espécie de poesia no meio da narrativa dele que eu queria ler para vocês, que é assim, olha, nenhuma palavra cabe em nossa condição limitada, como a roupa no corpo. Nenhuma palavra, nenhuma legião de palavras diz o que ela plenamente tem a dizer, ou o que a ela se destinou dizer. Mas, apesar dessa insuficiência, só nos restam as palavras. Só nos restaram as palavras, as formas que as configuram e o signo que elas contêm, para abrigar o nosso espanto e evocar o rosto de uma pessoa que amamos. E aqui eu fiz um erro, mas é importante voltar às formas que as configuram e o signo que as contém, né? Para abrigar o nosso espanto e evocar o rosto de uma pessoa que amamos. Então, o que ele está querendo, o que ele está dizendo aqui com essa poesia tão bonita, né? É isso, a forma, né? Só vai ter isso para conter essas palavras. E ao mesmo tempo as palavras nunca vão ser suficientes. Nelas não cabe toda a experiência toda a experiência que a gente tem, mas a gente só tem elas, né? E elas também só têm aquela forma que as contém, né? Claro que isso aqui está querendo dizer muito mais, mas vou pegar por esse viés. Então, só nos resta isso, só nos resta as palavras, só nos resta a gente colocar em palavras a experiência de vida que a gente tem, já que é com isso que a gente, ou pelo menos que a gente quer, que a gente pensa que quer trabalhar. Então, antes de querer escrever um livro, querer escrever uma história, se debruce sobre ela calmamente, sem a pressão do livro que está por vir, da feira literária, do Prêmio Jabuti, dos jantares com os autores. Escreva, se debruce, dê tempo, né? Aqui eu usei o exemplo da Andrea Del Fuego, uma grande autora contemporânea brasileira, que escreve durante 4 anos o mesmo livro, por exemplo. E aí descobre que a narrativa que o narrador estava equivocado e retrabalha e volta para aquilo e faz isso com muito vagar e respeitando a história e o tempo que ela tem. É como sempre uso isso, né? Mas é verdade. É como essa convivência com o filho que eu falei, como uma receita, né? Não adianta você falar, não, é 15 minutos de fogo porque eu quero participar de um concurso de gastronomia e eu quero levar meu bolo para lá. Bacana, mas seu bolo não vai subir, seu bolo não vai crescer, seu bolo, entendeu? É bem isso. Então, assim, não se preocupe tanto com a forma, porque confie que o conteúdo vai te levar à forma. E a forma vai saber qual é o conteúdo que a ela pertence. Prometo que é verdade. Bom, hoje era isso que eu queria conversar com vocês. Eu estou testando horários aqui, né? Porque esse começo de ano as pessoas estão voltando para trabalhar, para isso, para aquilo. Então eu achei que vai ser melhor eu fazer às 9 da manhã. Então, em vez de 10, eu vou voltar para as 9, até pelo menos sexta-feira, quando ainda vou estar viajando. Então amanhã eu vou estar aqui às 9 da manhã para a gente conversar. Se vocês tiverem questões que pode ser relativa à live de hoje, pode não ter nada a ver com isso, podem me mandar inbox por direct. Comentários estou em todas as redes sociais. Se você ainda não se inscreveu no meu canal Que História é Essa por Paula Altran, se inscreva. Falta só 31 pessoas para chegarmos a 1000, que é muito bacana pro canal. E a gente se vê amanhã aqui às 9. Daí eu vou me manter às 9 aí, pelo menos até sexta-feira, tá bom? Abraço, até mais.